Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar você aqui no nosso café. Deixe o seu like, que é a mãozinha que está aqui embaixo, gente, é super importante. Comenta e compartilha. Vamos falar da preparação para o clássico. Não temos o primeiro, o segundo e o terceiro goleiro, é isso mesmo? O que aconteceu? Jair também não pode jogar? Capasso também não pode estrear? Xiii, deu merda, deu ruim. E a tabela do Campeonato Brasileiro já saiu. Nossa estreia será diante do Atlético Mineiro fora de casa. Tudo isso e muito mais, vamos falar também sobre racismo no Campeonato Brasileiro. Times podem perder pontos. Tudo isso e muito mais nós vamos falar aqui no nosso Café Vascaíno. Então vamos embora? Vamos rolar a bola de imediato ouvindo o CEO do Vasco, Luiz Melo, porque ele esteve presente ao Congresso Técnico da Série A do Campeonato Brasileiro, que aconteceu ontem, na sede da CBF, e nós éramos o único canal que cobre Vasco que estávamos presentes lá, a imprensa toda presente, mas o único canal que cobre o Vasco éramos nós, o Fanático Vascaíno. Por isso que eu peço seu like, seu comentário, claro, se inscreva se você é novo, por quê? Vamos falar sobre racismo, já está incluído no RGC, que é o Regulamento Geral das Competições da CBF, as sanções possíveis, ou seja, as punições possíveis em casos de atos de racismo. Lembrando que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou uma lei sobre injúria racial, punições severas, e elas vão ultrapassar a esfera desportiva. O clube pode ser penalizado, mas o vagabundo que for pego cometendo esse tipo de ato de injúria, ele vai ser criminalizado, exatamente, porque a súmula será enviada ao Ministério Público e, se ele oferecer denúncia, o processo vira um processo criminal, além da esfera desportiva, que prevê de multa até perda de pontos, e aí quem vai determinar não é a CBF, sim o STJD. O cidadão, o vagabundo que cometer isso dentro de um estádio de futebol será penalizado. Na vida também, mas a gente está falando aqui de um ambiente de futebol. Na sequência, vamos falar também sobre rebaixamento. Aguardem, ouçam aí a entrevista coletiva que rolou do Luiz Melo. E também vou falar sobre os goleiros do Vasco. Então, não sai daí que o café de hoje está quente, mas está bom, está saboroso, com soluções para você, torcedor. Se liga! Todos os pleitos a gente tem o ponto positivo, então a gente também apoiou a questão dos estrangeiros, é algo que a gente tem interesse. A questão da discriminação por tudo que o Vasco representa, a gente sempre apoiou e a gente vai continuar apoiando. Luiz, um dos temas que iam ser debatidos, não sei se de fato foi, era a questão da queda e acesso dos clubes. Como ficou definido isso e o Vasco é a favor ou não da redução do número de queda? Na verdade, foi feito um estudo com base nas outras ligas. Se a gente está começando a seguir vários benchmarks, esse é um benchmark internacional, onde não só a gente está falando de 4 caindo, o Brasil é o único país que você tem 4 que são rebaixados e são promovidos. A gente está utilizando isso, a gente entende que isso impacta em todas as outras séries, na Série B, na C e D. Então o presidente se posicionou dizendo que é algo que ele tem interesse em estudar e a gente acha que depois do começo do campeonato, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. Uma outra questão que ia ser debatida também era em relação ao uso do VAR, né? O VAR agora sendo no telão, com áudio para que o público pudesse assistir, e também o traçado das linhas. Esse novo sistema agrada? Agrada, a gente só tem que entender na prática como é que vai ser em todos os estádios, né? São 20 estádios, o CNM comentou sobre isso, a gente vai ter uma linha que agora automaticamente ela muda. Ele quer utilizar realmente o áudio, como foi agora na Copa do Mundo de Clubes, e a gente vai ter que entender cada um dos estádios. Esse é um ponto a ser debatido. Agora, em relação ainda ao VAR, Luiz, pode haver uma demora e um acréscimo como tinha na Copa do Mundo, de 10, 11, 12 minutos. Os clubes também estão prontos para receber esse acréscimo ou vai ter muita reclamação? Não, acho que estão. Acho que, na verdade, a gente até discutiu sobre isso. Existe um conceito no futebol brasileiro que são 4 minutos, 5 minutos protocolares, e o CNM falou que ele vai realmente aplicar a regra. Não tem uma discussão sobre se são 10 ou são mais, mas que ele realmente vai certificar que o acréscimo seja, quanto mais tempo de bola rodando, melhor. Para fechar com você, a tabela saiu, o Vasco estreia fora com o Atlético Mineiro. Pode abrir aí. Recebe o Palmeiras, o Bahia e o Fluminense é o primeiro clássico na 4ª rodada. Que tal?
Ainda não parei para analisar, literalmente eu estou com o documento fechado aqui, mas o departamento de futebol vai analisar com calma para que a gente possa fazer o melhor campeonato possível para o Vasco da Gama esse ano. Isso passa muito também pelos investimentos, Luiz. Como é que vocês estão discutindo? O representante da 777 estava aí semana anterior, discussão de investimentos, aplicação, porque sabe que para dar um passo, manter a segurança, já que os rebaixados continuam sendo 4, o Vasco precisa investir e montar o time. Como é que vocês estão planejando para essa ordem de investimento, fluxo de caixa, uma coerência para montar um time competitivo? O Vasco tem investido sim, assim, nos últimos a gente já trouxe 10 jogadores, então todos eles, a maioria foi com base em investimento, então o Vasco tem ido ao mercado, tem ido de forma pontual, mas muito precisa, trazendo jogadores hoje que são titulares na equipe e vem agregando e melhorando muito o nosso time. Viram aí? O Luiz Melo, CEO do Vasco, que esteve presente à reunião. Um outro detalhe que foi discutido e aprovado, e por unanimidade, a ampliação de 5 para 7 estrangeiros. Hoje o Vasco tem 4, mas virão outros. Então o Vasco também, claro que votou a favor. Racismo, bandeira levantada tremulando o Vasco, porque a história do legítimo clube do povo já diz isso. Só para que não haja confusão, todo cidadão que não nasceu no Brasil é estrangeiro. Argentino, chileno, uruguaio, Mercosul, tem nada a ver. Nada a ver, todo mundo é estrangeiro. Um outro ponto, e esse ficou pendurado para uma próxima reunião depois do Carnaval e não será aplicado agora, punição por racismo sim, ampliação do número de estrangeiros imediatamente, Copa do Brasil e Série A do Campeonato Brasileiro. Um outro ponto, esse ficou pendurado para o ano que vem, para passar a valer se for aprovado, porque alguns estudos estão sendo pedidos, é a questão envolvendo rebaixamento. O Brasil é o único país que rebaixa 4 times. E os clubes estão pedindo que sejam 3. Como acontece em vários outros países, Espanha, Alemanha. Inclusive, existem estudos que mostram que os grandes se protegem até um pouco mais. E não fica aquela gangorra, porque o 18º seria o terceiro rebaixado, ele disputa contra o terceiro da Série B, para ver quem sobe, quem fica, enfim. Então os 2 últimos descem, os 2 primeiros sobem, certo? Isso ficou para uma próxima reunião, inclusive o presidente do Bahia, o Guilherme Bilintani, estava lá, falou isso com a gente também lá no bate-papo, e o Bahia aprova esse tipo de medida também, entende que um estudo mais detalhado, mais aprofundado é importante, por isso que ficou para depois do Carnaval um novo conselho técnico que será formado, mas só para o ano que vem. Esse ano não, esse ano racismo e também a questão envolvendo os estrangeiros. Uma outra questão que foi determinada foi a Comissão Nacional dos Clubes e o presidente Edinaldo Rodrigues, durante a reunião, disse aos presidentes, olha só, vocês estão aí, vão votar e tal, quem vai comandar esse Conselho Nacional, quem serão os representantes, e eu estou aqui há mais de um ano aguardando a proposta da Liga, que não chega. Estou à disposição de vocês, disse o presidente da CBF. Um outro assunto que foi abordado, inclusive, com o próprio Luiz Melo, mas na oportunidade, a reunião acabou por volta de 7 horas, levou 4 a 5 horas de reunião, foi 4 horas e meia mais ou menos, era a respeito dos goleiros, porque havia muita dúvida. O Léo Jardim não pode jogar. E só para você entender, torcedor, esse jogo de amanhã, o clássico com o Botafogo, é válido pela 3ª rodada. Ele foi adiado. Como foi adiado, ele seria disputado em janeiro. Então todo mundo que estava apto para jogar naquela oportunidade pode jogar amanhã. Quem não estava, chegou depois, não pode. Então todo mundo inscrito até aquele momento, ok. Depois não mais. O Vasco, Jair foi inscrito depois, Léo Jardim foi inscrito depois, Capasso ainda nem foi inscrito, já foi aprovado nos exames, mas não foi inscrito ainda, falta uma documentação. E o Ivan criou-se um problema, porque o Ivan foi inscrito no dia 19 de janeiro, 2 dias antes do início da rodada. Perfeito? Perfeito. Só que 20 de janeiro é feriado no Rio. E aí, entende a federação, fiz uma consulta ao Marcelo Viana, que é o diretor de competições, que, como não foi no penúltimo dia útil, e sim no último dia útil, porque o regulamento prevê 2 dias de antecedência, mas 20 era feriado, não conta, não era dia útil. Então a federação entendeu que o dia 19 não podia ser validado como penúltimo dia, e sim como último dia útil.
Logo o Ivan, mesmo protocolado dia 19, esquece, tinha que ser dia 18. Ivan tá fora. Ivan tá fora, Léo Jardim fora, Thiago Rodrigues também fora. Halls vai ser o nosso goleiro amanhã no Clássico. Tem que confiar. Tem que confiar. Jair voltou a treinar. Aliás, é importante só sinalizar a você, torcedor. Quando a gente fala, e é só olhar a literatura, e aí vou trazer um pouco da experiência que carrego, converso muito com médicos e fisioterapeutas. Quando você ouvir falar em estiramento muscular grau 1, normalmente entre 7 e 10 dias de recuperação. Estiramento grau 2, normalmente entre 15 e 21 dias de recuperação. Grau 3, acima de 21 dias. Ruptura total, em alguns casos pode até ter uma necessidade de uma cirurgia. Bom, por que eu falo isso? O Jair teve grau 1, Figueiredo e Marlon Gomes grau 2, ou seja, eles vão levar mais tempo para voltar. Claro que cada organismo reage de uma forma. Pode ser que uma lesão de grau 1, o cara leve 5 dias para voltar, leve 12 para voltar, quer dizer, antecipa ou ultrapassa o prazo, vai de organismo para organismo. Mas é só para que você possa entender, e aqui a gente sempre vai trazer informações concretas e corretas. É isso, galera. 43 mil ingressos vendidos para amanhã, a venda continua, 60 mil colocados à venda e a maior parte vascaína. A torcida do Vasco de novo vai dar um show no Maracanã e que o time consiga fazer dentro de campo o dever de casa e principalmente retribuir o carinho que o torcedor dá. Você está vendo esse café muito cedo? Eu também, cara. Acordei cedo para preparar para vocês. Estou com sono, vou descansar, porque mais tarde tem Mundo Ed e Fanático Vascaíno às 6 da tarde. Tem a live e na hora do almoço aquele short, aquela informação curtinha, papum, para você ficar por dentro das últimas do Vascão da Gama. Vou ali descansar e já volto. Tchau!